Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Rara Consultoria e Treinamento. Sempre com ele, o Ivan, palestrante, para trazer sempre um tema importante e de relevância para você. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo pelo YouTube, então interaja, compartilhe e também comente aqui em nosso podcast. Ivan, seja bem-vindo em mais um podcast da Rara Consultoria e Treinamento. Isso, Darcy, também a você que nos acompanha, hoje com a pauta das universidades, né, o estudo, a educação superior aqui no Brasil, especificamente nas universidades particulares, né, as quais eu tenho adentrado. Então, para você reitor, para você coordenador, para você aluno, né, faça bom uso aí desse conteúdo e, se precisar, nos chame aí para as palestras que as universidades fazem Brasil afora. Muito bem, o tema de hoje, ele é claro, universidades, teoria, prática, passado ou futuro. A partir de agora, então, esse assunto importante. E vamos para a gente começar, vamos lá então? Ok, manda aí. Então, nos diz aí, se você aprende como um robô em pouco tempo, será substituído por um? Pois é, porque o estudo universitário, sem querer, né? Abro parênteses, assim, não é necessariamente uma crítica aqui que a gente vai fazer, é uma reflexão para que o que a universidade precisa fazer para melhorar aquilo que ela entrega, que é de fato um aluno pronto e preparado para o mercado, né? Então, se de fato a gente aprende como um robô, o que sai? A gente sai robô. Só que como é que eu vou trabalhar de uma forma inteligente se eu me ensinaram a ser igual a um robô, né? Então não faz sentido, né? Não faz sentido eu aprender de um jeito e depois eu precisar inovar, né? Pois então, são mais de 10 anos como professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O que é experiência para você, Ivan? Pois é, experiência não é repetição. Muita gente diz, poxa, vai mais 10 anos, né? 10 anos pode ser muito, se a gente olha sobre um prisma, mas 10 anos pode ser pouco, porque eu sei que às vezes reitores e coordenadores vão dizer, não, mas eu tenho 30 anos de universidade, né? Mas sabe qual que é a reflexão aqui, Darcy? Desde quando eu estava ali no 3º, 4º, 5º ano, sempre me deu aquela luz amarela, assim, pô, Ivan, cuidado, tu já está 5 anos, quanto tempo fazendo a mesma coisa, a mesma sala, a mesma matéria, o mesmo conteúdo, mesmo que os conteúdos mudem, mas eu não vi com bons olhos o fato de eu estar muito tempo sendo professor. Eu queria outro desafio, né? As coisas vão mudando e a gente não pode aplicar a mesma prática pedagógica educacional, muito menos no ensino superior. Então, sim, são 10 anos de prática, 10 a 12 anos, né, entre indas e vindas, né? Mas o 10 anos ele é uma experiência. Então, respondendo a pergunta, experiência não é quantos anos você lecionou ou teve de prática. Experiência é quantas situações diferentes você viveu enquanto trabalhou. Né? Então é isso que eu trago aqui para o programa. As diferentes experiências que eu mesmo fiz, algumas as deram certo, outras não, e independente disso que houve de aprendizado que qualquer universidade pode praticar, seja a nível de reitoria, seja coordenadores, seja funcionários até também, e principalmente os alunos, que é o que interessa como a entrega final daquilo que hoje a gente conhece como um polo universitário ou uma academia, como é a nomenclatura, né? Pois bem, Ivan, mas nos diz então, e eu quero que você explique com muita clareza essa pergunta, o que você aprendeu nesses 10 anos lecionando na graduação e na pós-graduação? Eu aprendi, Darcy, que é difícil você se adequar ao mercado, né? Que fora da universidade a engrenagem gira mais rápido do que dentro da universidade. Então, acompanhar essa rotação é uma prerrogativa, é uma necessidade. E aí, por que a universidade às vezes está atrelada e amarrada a outros tipos de sistemas, claro que fica mais difícil. Na bem da verdade, assim, quanto maior, mais difícil é para adaptar-se e mudar, consequentemente, né? Então, há que se repensar, e eu sei que as universidades já estão fazendo, principalmente essas que vão ter interesse nesse programa, né? Mas eu quero aqui me oferecer como uma das possibilidades de serviço que vocês terão para debater, dialogar, né, nas semanas acadêmicas que ocorrem durante o ano em todas as universidades inteligentes, principalmente as particulares, que é o foco principal
dessa edição, né? Quando você começou a lecionar, Ivan, você já tinha isso como um desafio? Hoje o desafio é maior? Já tinha, porque quando eu entrei, a minha primeira sacada foi assim: tudo aquilo que eu não tive, eu vou pretender oferecer, e tudo aquilo que eu achei ruim, eu vou procurar transformar em algo bom. Então eu olhei para trás para ver o que tinha funcionado quando eu recebi as matérias, fui verificar por que eu reprovei em algumas matérias, fui reprovar por que eu tinha dificuldade de entender a relevância daquele conteúdo e fui dar uma pitada minha de criatividade e inovação para transformar aquela aula ou aquela matéria numa matéria que fosse a melhor do semestre. Então, como é que a gente torna uma matéria melhor do semestre? Quando você consegue ir conectando ela com a realidade dos alunos, ou seja, é uma aula bem personalizada, é uma aula setorial e ao mesmo tempo multissetorial, transdisciplinar, mas principalmente a partir da vida e não só para a matéria, né? Porque quando você entende da vida, a matéria fica menos complicada, né? Então eu procurei fazer essa jogada, né? Muito bem, nós estamos com o nosso podcast da Rara Consultoria e Treinamento, conversando com o Ivan Krieger, palestrante, e esse tema muito interessante. Ô Ivan, como você iniciou a tua vida como professor universitário? Assim, quando eu comecei a fazer a pós, então eu disse, caramba, eu tenho, não sei, assim como toda paixão, né? Assim, eu acho que isso aqui é para mim, é a minha praia, eu vou querer trabalhar com isso. Então acendeu essa chama. E aí, quando eu fiz a graduação, não existia uma matéria que hoje é muito corriqueira e comum, que é a liderança. Então, eu terminei a graduação em 97, nunca estudando liderança. Fui começar a estudar lá em 98, mais ou menos, quando comecei as pós-graduações, né? Mas aí eu pensei, 2, 3 anos depois, começou a adentrar essa disciplina na matéria nos cursos de administração. E aí, eu conhecendo o reitor, né, aqui da nossa cidade, na época eu disse, posso assistir uma aula de liderança, que é a que me interessa? E eu comecei a frequentar toda semana ali, ou quando dava, eu me lembro de algumas noites, sim, né? Não tinha nota, não tinha prova, eu ia para conhecer, para aprender mesmo. E então aquilo me fez bem, e assim que eu comecei a dar aula, né? Por infelicidade ou felicidade, aquele professor daquela cadeira ficou com uma doença muito grave, Darcy, e aí depois, óbvio, veio a falecer, e não é isso, não estou tocando no assunto, mas quando ele começou a ficar doente, ele precisou arrumar um professor substituto. E aí você sabe, no meio do semestre, no meio da correria, fica difícil achar um professor. Daí ele olhou para mim e disse, não quer isso? Eu falei, claro, para isso que eu vim aqui. Então assim eu comecei, né, meio que sem querer, não foi por concurso, como às vezes não foi por indicação, foi porque eu estava na hora certa, no lugar certo. E ainda tive a sorte de, com o azar de outro, poder ter sido beneficiado com um infortúnio alheio, mas o qual me conferia uma oportunidade, né? E a causa que você abraçou e até hoje desempenha. Sim, Então, eu acho assim, é bem bacana até para você ouvir isso, porque um aluno ouvindo isso, ele pode despertar para outras paixões que transcendem a própria matéria ou a própria disciplina. Então, ele pode, com às vezes esses testemunhos e exemplos, buscar qual que é a praia dele, onde ele gosta de trabalhar, o que ele nasceu para fazer, né? E a universidade, às vezes, não tem muito tempo para discorrer sobre isso, que acaba sendo tão fundamental quanto o próprio conteúdo, né? Ivan, me responde também uma pergunta que é muito interessante. O que uma universidade privada precisa ter para se diferenciar no mercado de hoje? Ela precisa oferecer uma conexão com a profissão, conexão com a cidade, conexão com a região, um pouco de conexão a nível nacional, também e um pouco de tendências ou absorção daquilo que está acontecendo no mundo. Ou seja, eu não posso preparar universitários para profissões que estão em declínio. Eu não posso preparar universitários para trabalharem em algum lugar que é totalmente diferente daquele que ele estudou, ou o inverso. Então, esse desafio, ele precisa, de alguma forma, permear o meio acadêmico. Tanto que muita gente, às vezes, pede para mim palestras dentro das universidades para alguma coisa vocacional. Não aquele teste antigo vocacional, mas uma abordagem muito prática de como é que você identifica onde você vai atuar.
Ou quais os benefícios daquela cadeira que ele está estudando ou do próprio curso. Por exemplo, administração, para que serve? Falando sério, eu nunca sabia, né? Administração, uma vez quando eu comecei, eu lembro, Darcy, Ivan, teu pai tem empresa? Não. Tu vai abrir uma empresa? Não. Então, para que fazer administração? Sabe, às vezes a gente tem uma falta de conhecimento de para que serve o curso. Seja ele qual for, né? Ou quais as utilidades, ou onde eu posso usar ele, ou não diretamente na área fim a qual ele se destina. E então está provado que você se formou em administração, para depois você voltar para esse mundo que você descobriu que de se inserir no meio da comunicação e levar o conhecimento que você tem hoje. Sim, eu até brinco, eu digo que eu aprendi administração anos depois de eu terminar a graduação. Né? Isso não queria que quem está aí me ouvindo sofresse, né? Você não precisa aprender depois. Mas tem a ver com maturidade, cada um matura num tempo, mas a gente pode dar condições para que a maturidade germine um pouco antes. A gente não pode deixar ele refém ou ao léu, como se a graduação salvasse a pele de alguém. Né? Não é a graduação, é o conhecimento. Então tem gente com graduação, mas sem conhecimento. E isso a universidade tem uma parcela de responsabilidade. Veja aí bem, não é culpa da responsabilidade, não é culpa da universidade, mas ela tem parcialmente uma responsabilidade sobre o produto a qual ela está edificando. Né? Isso tem a ver com melhores pessoas que automaticamente vão ocupar melhores cargos por estarem preparadas. Fecha o raciocínio, eu tenho muito cliente que diz, Ivan, de que adianta eu pegar uma pessoa que terminou a graduação, se eu colocar aqui ele não sabe fazer? Né? Óbvio, porque lá ele aprende, agora ele vai ter que praticar, mas por que a gente não consegue conectar isso? E dá para fazer. Dá para fazer. Até porque veio outras ideias aí de universidade corporativa ou os treinamentos empresariais, do qual eu faço parte, que às vezes contratam a gente para cobrir uma lacuna que às vezes poderia ser preenchida pela universidade. Então, na tua visão, o aluno de uma universidade privada pode ser considerado um cliente? Eu lembro que quando eu estava mais próximo assim da graduação, houve essa ruptura, porque eu comecei onde esse conceito não existia. Não existia, era aluno. De repente, por uma competição mercadológica, as universidades começaram a disputar alunos, porque eles tinham mais vagas que alunos, diferente de quando eu e você começamos a estudar, que a gente tinha poucas vagas e muita gente querendo estudar. Hoje não, a gente tem muita vaga e pouca gente para preencher as vagas. E isso modificou a forma que a universidade trabalha. Então, se eu tive que transformar a minha universidade num contexto mercadológico, é óbvio que a régua baixou. E não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo que ao baixar a régua, ao tornar o conhecimento um pouco mais acessível, algumas coisas ficaram para trás e que precisam ser retomadas, revistas, trabalhadas. Abro parênteses. Eu sei que você que está me assistindo vai responder, eu já faço. E para você eu digo, que bom, continue a fazendo, mas o grande segredo na vida não é o que você faz, mas sim como faz. E esse como, né, aí eu estou tentando explicar, e também nas palestras que a gente faz na universidade, tenho tido o privilégio de despertar na mente das pessoas um outro tipo de visão, tanto do mercado, quanto do trabalho, quanto da própria universidade. Você puxou aqui uma recordação na minha mente agora. Eu sou um pouco adiantado, né, da sua geração, né, mas na minha época, para você entrar na universidade era só através de vestibular. Sim. E quando você pegava um curso, escolhia um curso, a média era de 4x1, 6x1, 8x1. Hoje não, hoje você entra com currículo escolar. Entra com currículo, está muito menos difícil. Então, existe mais universidades. Antes tinha uma, você tinha que viajar para estudar. Hoje você tem 5, tem as presenciais, a semipresencial, a online, a quase online. Nada de crítica, mas assim, eu ainda sou fã do presencial, né? Com todo respeito, né? A gente precisa se adequar, mas você aprende ali com outros alunos, o contato, né? Então é importante você valorizar o presencial, mas principalmente valorizar o que é o estudo. Então a gente aprende a estudar, aprende como aprende e consequentemente você aprende a tua matéria e para que ela serve na tua vida, que é um aluno sempre pergunta, né? Pô, Ivan, mas onde é que eu vou usar essa matéria? Coisas que muitos professores não conseguiram responder para você e para mim até hoje. Né? Então, o meu desafio sempre é, tu pode não gostar da matéria, mas ela é útil para. E pensa bem, eu sempre fiz isso, eu nunca lecionei só uma matéria só, sempre, eu era meio um coringa, assim, tinha uma problemática, eles Ivan, topa esse desafio, posso. E não apenas para cobrir, porque eu sou um cara que estuda aquilo que vai lecionar. O Darcy sabe disso. Então, quando eu
topo o desafio, eu vou me esmerar para entender e fazer o melhor que eu posso dentro daquela disciplina, mesmo que eu não tivesse dado ela nenhuma vez. Né? Claro, são matérias correlatas, estou falando de gestão de pessoas, empreendedorismo, liderança, relações públicas, comunicação empresarial, né? Sociologia, né? Não que sejam matérias fáceis, mas são matérias que você consegue, com um pouco de conhecimento geral, conseguir lecionar um semestre ou 2 dentro de determinadas faculdades. Né? Para você que está nos acompanhando, eu costumo dizer aqui, e eu conheço muito bem o Ivan, que o Ivan, quando entrega um tema para ele costuma mastigar o tema. Isso. Quando ele chega, já está na ponta da língua. Bacana. Isso é importantíssimo. Obrigado. Ô, Ivan, o que aconteceu com as universidades nos últimos 10 ou 20 anos? Eu acho que a gente adiantou assim, essa resposta, mas aconteceu que a engrenagem de fora rodou mais rápido do que a engrenagem de dentro, né? E aí deu um descompasso de alunos, um descompasso de exigência do aluno. Eu acho que eu não respondi também antes a do cliente, né? Então, o aluno, ele não era cliente, era aluno. No estágio 2, ele começou a ser chamado de cliente. Não é aluno, é cliente agora. Então, eu tenho que tratar bem o cliente. Falei, cara, mas olha só, o aluno é cliente no sentido de finanças, porque ele paga. Agora, em termos operacional, grave isso, universidade, reitores, coordenadores. O aluno não é cliente, o aluno é produto. O aluno é produto, então aquilo que a gente faz com ele se torna algo útil para a sociedade. Então, até para a própria universidade, talvez. Até para a universidade, porque quantos melhores alunos ele produz, mais a universidade vale. E para a universidade particular que precisa viver da receita do aluno que paga, que não é cliente, mas ele está participante do processo, há que se modificar esse conceito, que aluno é produto e não cliente. E isso é uma responsabilidade para nós, professores, para a universidade como um DNA corporativo que respira esse conceito, e também para o próprio aluno, que deixa de ficar, às vezes, não é se é por querer ou não, mas, enfim, hoje o aluno ele demite o professor. Na minha época era inconcebível, eu reprovava ele e eu saía de boa. Hoje, se eu reprovo, quem sai da universidade sou eu. O aluno fica, porque ele diz assim, eu estou pagando? Tu entende? Então, esse conceito mudou nos 10, 20 anos. Né? O aluno ele começou a ficar mais exigente pelo excesso de direitos e pela falta de deveres. Né? E aí a gente tem que ajustar isso com novas abordagens, críticas técnicas educacionais, sociológicas, né? Familiares, e também acadêmicas. Então virou muito complexo, né? Aula de nivelamento, por exemplo, eu participei, eu nunca tive, mas quando eu era professor existia aula de nivelamento. O cara entrava, não tinha conhecimento básico para fazer aquela disciplina, então 15, 20 dias antes ele fazia aula de nivelamento para começar a estudar a matéria dentro da faculdade. Tu acredita, Darcy? Então essas mudanças todas ocorreram, né? E num período não tão longo assim, né? Não tão longo, Então, Ivan, pelo que eu pude perceber da sua fala, em suas respostas, aparentemente está tudo errado no processo pedagógico e educacional do ensino superior aqui na nossa região? Assim, eu não sou crítico ao extremo que está tudo errado, mas que a gente precisa se questionar a cada dia, a cada momento, né? Não depender tanto das partes rígidas das quais a gente precisa obedecer, mas dar assim, uma inovação nas aulas, nas matérias, no tipo de abordagem. Ivan, a gente já faz, eu sei, por favor, de novo, não é o que você faz, é como faz. Né? Assim, eu tenho esse diálogo com algumas universidades, não, Ivan, isso você já faz, mas caramba, quando eu dou aula, quando eu dava aula, eu sempre procurava trazer tipos e metodologias diferentes, diferenciadas, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez, não sei se vão perguntar aí mais tarde, mas uma vez era aula de gestão da produção, né? Então, administração da produção. Eu disse, cara, vamos deixar os livros aí, por favor, não é que eu não sou da teoria, eu sou um dos que mais respira livro e você sabe disso. Mas eu disse, cara, vamos montar um cachorro quente.
Aí o próprio aluno não entendeu. Ele disse, pô, Ivan, mas montar cachorro-quente, tu quer matar a aula? Eu falei, cara, eu sou o último a não matar a aula. Eu dou aula até se a luz apagar. Já tive esse privilégio. Luz apagou, a aula continuou, né? Mas aí o pessoal teve dificuldade de entender como montar um cachorro-quente. Mas, Darcy, alguém que faz a administração da produção, se consegue fazer um cachorro-quente bom, com qualidade, rápido, eficaz, de forma que seja organizado, com o menor custo e a maior rentabilidade, cara, ele pode passar de ano. Né? Porque é isso que ele vai ser pago para fazer na vida. Então, às vezes, tira 10 comigo, mas não sabe montar um cachorro-quente. Né? Em 10 pessoas para 40. Então, disse, vamos montar aqui na sala. Cara, os olhos bagulão. Pô, que coisa louca, tu não quer dar aula? Falei, pô, essa é a oportunidade de fazer a melhor aula da sua vida, cara. Né? O interessante, o atraente, por isso que é gostoso de conversar contigo, de entrevistar você, é que você faz a diferença em fazer, você que nos acompanha agora, entender um pouco mais que a aula não é robotizada. Não. A aula é explicada, ela é definida através do professor. Vai captar aquilo que quer, né, Ivan? Sim, e assim, como professor, a gente sempre tem a liberdade da porta, sempre me falaram isso, todos os reitores, da porta para dentro é tu, Ivan, né? O show é teu, esse show entre aspas, não é que a aula show, eu não sou favorável disso, mas eu estou dizendo que é tu que tem que ser ali, fazer com que ele seja um protagonista, mas o cenário é você que monta, né? Então, fazer daquela aula uma aula prática, uma aula onde as pessoas queiram vir. Por isso eu sempre pedia para os professores, me deem aula, coordenadores, né? Me deem aula na sexta, porque na sexta era o pior dia, era o dia que eu tinha que concorrer com o barzinho da esquina, era o dia que eu tinha que concorrer com as viagens, né? E hoje eu tenho clientes, né? Isso não é mentira, Darcy, que justamente me contratam porque eles dizem, quando eu era teu aluno, tu foi o único professor que me fazia vir na aula numa sexta-feira. Parabéns para ti, Ivan. E isso para mim assim, vale mais do que os 10 anos. Aí você entende por que não adianta a experiência. Isso é experiência, né? Esse feedback é a experiência. Porque você pode ter dado 40 anos aula, mas talvez nunca ter tido o privilégio de ter um depoimento desse sincero vindo de forma aleatória, né? Eu digo mais, é um reconhecimento. Um reconhecimento. É um reconhecimento. Ô, Ivan, quais as palestras que você oferece para as universidades? Ah, sim, tem eles também, a gente já fez o programa da CIPA aqui, né, CIPAT, então as universidades maiores elas têm esse cronograma, então lá na palestra da CIPAT tem para os funcionários, onde a gente aborda qualidade de vida, prevenção, saúde, trabalho em equipe, o próprio trabalho, né, como um conceito de vida, então família, casamento, né, estudo, enfim, assim, bastante assunto, gestão financeira, né, planilha pessoal. Então, para os funcionários é isso. Para coordenadores, é gestão de curso, revisão de grade, aulas mais ativas, né? Para professores, é como dar aula, né? Desculpa que a arrogância não é que eu vou ensinar você a dar aula, mas eu vou proporcionar, através de exemplos e insights, ferramentas que você pode usar para que a sua aula seja uma das melhores, atrativa, usando inclusive as técnicas de oratória que para mim favorece. Você sabe muito bem que eu gosto de estudar esse tema e isso me ajuda dentro de uma sala de aula quando eu me deparo com professores que às vezes têm o domínio da matéria, mas às vezes têm um pouco menos de eficácia na parte da comunicação verbal, que a gente chama de oratória. Basicamente são esses os pilares que a gente aborda lá. E aí tem as semanas da administração, semana da contabilidade. Então, dificilmente 1, 2, 3 meses não passam sem que as universidades façam a semana acadêmica. E obrigatoriamente tem sempre uma palestra, e dentro dessas palestras chamo o Ivan para a gente poder ajudar a sua universidade a ser uma das melhores universidades do Brasil. E preste atenção, o Ivan é o único professor que segura o aluno na sexta-feira, que é o dia que ele mais mata a aula. Então, ele faz a diferença, tá? Valeu. Ô Ivan, você já foi demitido ou readmitido de universidades? O que você aprendeu com essas experiências? Sim. Enfim, por essas metodologias, é óbvio que nem todas conseguem gostar do meu estilo, né? Mas para mim não tem problema quando uma universidade me demitia, porque passava um tempo, ela logo me readmitia. Então, cada vez que me readmitia, eu ainda consigo entender que muitas coisas eu fiz certo. Então, fui demitido sim, e toda demissão é um aprendizado. Não importa se é por justa ou sem justa causa. Aliás, abro um parênteses, eu nunca processei nenhuma das universidades que me demitiu. Talvez por isso que elas me readmitiram também,
porque sempre me viram num parceiro, sempre eu respeitei muito as instituições e sempre me trouxeram de volta em outros contextos, por outros motivos, mas eu nunca fiquei muito tempo sem o trabalho acadêmico, dando aula, lecionando, né, e ajudando as universidades. Então, respondendo o que eu aprendi que às vezes a vida é justa, às vezes é injusta, e independente disso, o que vale é o que você aprende. E acima das demissões, o que vale é o relacionamento. Quanto melhor você é no relacionamento, mais você consegue uma recolocação dentro daquilo que você ama fazer. E isso eu sempre transformo em experiência em aulas práticas, porque o aluno também diz: Ivan, fui demitido de forma injusta. Eu sei, eu também fui. Então a universidade me deu cancha para poder naquele dia ajudar o aluno. Abro parênteses. Universidade, você deve se preocupar com a vida do aluno. Quando você se preocupa com a vida do aluno, ele fica contigo na universidade, fica contigo numa cesta e fica contigo gostando demais da matéria que você leciona. Legal. E como você encara, Ivan, o dilema de teoria e prática nos cursos universitários? Eu vejo ainda que tem uma distância. Eu sempre fui muito, assim, é uma luta muito inglória de tentar aproximar essas palavras, porque você consegue transformar uma teoria numa prática, é só saber responder para que serve ou quando eu vou usar, né? E o sistema educacional que já vem numa vertente não muito adequada, porque ela ensina do mesmo jeito para 40 que tem jeitos diferentes de aprender, na universidade isso se exacerba, isso vem à tona, Darcy. Então, a teoria ela precisa incentivar o aluno a ler. Vou repetir, a teoria precisa ensinar o aluno a ler e a interpretar aquilo que leu. E o papel do professor é indicar os melhores livros e dar à luz aquilo que ele chama de leitura e mostrar a utilidade daquela ciência e quando e para que ele vai usar, se caso ele trabalhar naquele ramo de atividade. Então, por exemplo, eu disse, tu pode não gostar dessa matéria de gestão de pessoas, mas um dia na tua vida, tu vai ascender profissionalmente e você vai contratar uma pessoa. E aí eu quero ver, porque é fácil tirar 10 comigo, mas difícil acertar na contratação. Eu prefiro que você tire 0 comigo, mas seja excelente na contratação que você fizer. E isso, aluno, professor, o senhor não vai me ajudar a passar? Não quero te ajudar a passar, quero te ajudar a ensinar para que você aprenda a fazer aquilo que precisa fazer quando uma empresa te contratar. E aí, para mim, como você é produto, se você é um bom produto, automaticamente eu te produzi ou auxiliei nisso. Então, eu também tenho uma parcela de bonificação moral nesse processo, né? E que parcela, né? Atenção, professores, preste atenção na pergunta que vem por aí. O que cada professor pode fazer para tornar a aula mais atrativa? Ele pode, cada dia, tentar sair um pouco do convencional. Exemplo, né, que pergunta se faz no começo da aula? Né? A gente não faz pergunta, a gente começa a debulhar conteúdo para acabar logo a aula, né? Então, não, você tem que gostar daquele conteúdo, você tem que entender quando você na vida usou aquele conteúdo, você tem que fazer uma aula que eu chamo aula inversa, que é uma teoria também, é a aula invertida. Então, você faz primeiro para quê, e aí depois você dá o conteúdo. Vou dar um exemplo prático. Uma das primeiras coisas que eu fazia quando eu começava a matéria, Darcy, eu dava a prova. Eu disse, mas tu dava a prova, nem deu a matéria? Eu falei, pois é, porque só o fato de dizer prova, o aluno presta atenção. Então eu descobri que prova é uma palavra mágica para reter a atenção. Então, depois que eu falava prova, eu dava ali as frases principais, ou as 4 palavras, eu sempre dava aula assim, as 4 palavras que resumem a nossa matéria nesse semestre. Por quê, Darcy? Da aula das 7 às 10 não é muito difícil. O difícil é resumir a sua matéria em 4 palavras. Então, se o aluno não sabia nada da matéria, mas sabia as 4 palavras, ele com o Google, com um pouco de curiosidade, ele consegue entender a matéria. Então, eu sempre tinha, e sempre começava com as perguntas. Então, isso aqui vai cair na prova, isso aqui é o mais importante da matéria, isso aqui é o que você precisa saber hoje depois das 10. Né? E aí, fazendo as perguntas antes, a gente trazia a conexão da mente do aluno para que ele recebesse a matéria de uma maneira um pouco mais leve e atrativa e sempre conectada com o dia a dia. Volto a dizer, eu sempre a matéria que dei, eu sempre dizia, isso aqui eu usei. Então, como eu estava na faculdade, nas empresas, precisei disso aqui hoje. Eu sempre começava assim, então eu dava o problema, e aí depois a possível solução através da teoria. Mas essa de dar a prova antes foi boa. Vou fechar com um raciocínio, desculpa a resposta longa, Darcy, presta bem atenção nesse conceito. A universidade, ela te dá a lição e depois te dá a prova. Na vida, você ganha a prova e depois ela te dá a lição. Essa inversão precisa acontecer. Realmente, é muito chamativo e muito interessante. Interessante no sentido de
aprender, né? Você não dá, aqui você não está dando uma entrevista, você está dando realmente uma aula para quem está nos acompanhando, Ivan. Amém, obrigado. Show de bola, cara. A ideia é sempre ajudar. Ô, Ivan, como foi a tua experiência num ciclo de palestras em que você fez junto ao CRA de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, anos atrás, em algumas universidades aqui do sul do Brasil? Ah, sim. No mês de setembro tem a Semana do Administrador, então naquela ocasião eu tinha um relacionamento muito próximo aí com o Conselho Regional de Administração, que é na nossa capital, em Florianópolis, e aí, por um motivo aí de uma formatura, onde o presidente na época gostou do meu discurso, ele disse: Ivan, eu quero esse discurso em todas as universidades aí que fazia parte do escopo onde ele iria atuar e também conectada com o Rio Grande do Sul. E aí eu lembro assim, uma coisa que foi muito legal foi porque muitos palestrantes, daí alguns que foram convidados não queriam porque eram lá na divisa com Rivera, no Uruguai, eu não me lembro, Uruguaiana, não me lembro muito a cidade, mas então quase ninguém queria ir para lá, né? Daí eu disse: cara, eu vou. Ah, mas não podemos te levar de avião, tal. Não, eu pego o meu carro, tu paga gasolina. Então assim, é um incentivo para o aluno, assim, de cara, faça um esforço extra, né? Vá, né? Faça o que poucos querem fazer. Tu entende que o beneficiado no fundo vai ser você. Então eu disse sim, né? Eu disse sim, topei, e aquilo me deu assim uma permeabilidade muito grande, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em Santa Catarina, em diversas universidades, aí levando uma abordagem. Justamente acho que era um tema sobre isso, como conciliar teoria e prática, para qual a finalidade do curso de administração, onde é que eu uso se caso eu não trabalhar, né, numa área, não ser um gestor. Né? Afinal, a administração é um curso genérico, que é ruim, mas ele é praticado por muitos profissionais, então ele vale como nos Estados Unidos, Darcy, a administração é o segundo curso de quem faz o seu primeiro curso. Dificilmente os Estados Unidos tem um médico que não fez uma segunda graduação e essa segunda é o curso de administração. Por isso, talvez, não coincidência, que os Estados Unidos seja um dos melhores em termos de desenvolvimento, porque ele entendeu na administração uma riqueza para que aquilo se desenvolvesse dentro do seu país, né? Ivan, você sempre teve uma visão crítica com relação à distância entre universidades e as empresas, mais especificamente dentro dos cursos de ADM, Ciências Contábeis. Como você atuava nesse sentido e o que a universidade pode fazer para diminuir essa lacuna? O segredo é o que fazer e como fazer? O que fazer, e o segundo passo, que é o mais importante, é como é que eu faço. Né? Por que eu falo isso? Porque, Ivan, isso eu já faço. Né? Não, mas é como faz. Porque desde que eu comecei a dar aula, eu sempre tinha como meta, Darcy, uma vez, no mínimo, por semana, eu trazia um empresário, né? Normalmente um empresário de alguém da sala, para valorizar o aluno. Né? Onde é que tu trabalha? Na empresa X. Então, vamos chamar o teu diretor para dar um depoimento aqui de administração. Como é que começou? Onde errou? O que acertou? Como é que está o setor de vendas? Como é que é o setor de produção? Ou se for um comércio, quais as dificuldades? O que ele esperaria de um recém-formado, né? Então, eu fui trazendo esses profissionais para dentro para que a aula ficasse mais atrativa. E aí, de acordo com a fala que esse gestor trazia, eu recheava aquilo com o conteúdo. Claro que feria um pouco a ordem lógica dos assuntos, mas não feria na mente do aluno a conexão entre o que de fato é necessário. Né? Então, isso foi muito legal, porque os alunos sempre, gostei, porque o professor sempre trazia alguém inteligente, importante, que tornava aquele momento das 7 às 10 um momento de discussão, não pelo que eu sabia, mas por quem eu trazia. E aí, para você, professor, às vezes escolher alguém é mais difícil do que dar aula, para quem gosta. Eu preferia dar aula, era mais fácil dar aula, mas eu ficava escolhendo a dedo qual seria a melhor pessoa para falar para aquela turma específica, que podia ser diferente para outra turma, mas eu sempre me esmerava em escolher alguém. O que não é fácil, né? Não, assim... É um desafio. É um desafio. Ô, Ivan, você cita em suas palestras o conceito utilizado na Universidade 42, o que é uma escola superior onde não há professores. Lá se desenvolve a mentalidade empreendedora, combina com a metodologia que promove a autonomia e proatividade na resolução de problemas. Conte-nos um pouco sobre esta metodologia. Assim, Universidade 42, Escola da Ponte, não é eu que invento, né? Eu vou lendo e depois dou uma pitada minha.
Simples assim. A Universidade 42 já faz alguns anos que eu observo ela e tenho usado ela como exemplo, não para copiar, mas para servir de insight para você modificar alguma coisa na sua universidade, né? Porque eu descobri assim que um dos problemas entre o ensino e o aprendizado não é o aluno, é o professor. Então, tanto que essa universidade descobriu isso e tirou o que atrapalhava, que era o professor. Não estou dizendo que todos os professores são ruins, estou dizendo que todos os professores é desejável que eles consigam transformar a sua matéria na melhor matéria do semestre, num jeito cativante de dar aula, independente de que matéria seja. Então, a Universidade 42 me instiga a fazer essa diferença. Tanto que, às vezes, eu até brincava. Se eu estivesse fora da aula, o que você faria? Eu ia para o lanche. Então eu sou, desculpa, de professor, Então, o professor bom é aquele que consegue sair da sala e o aluno continua a trabalhar. Da mesma forma que um bom pai não é aquele que está sempre do lado do filho. É aquele que tem um filho comportado quando o pai não está presente. Então, isso eu levava para a sala de aula. Eu disse, caramba, então se eu não venho, a aula não existe? Não, porque você é o protagonista. Está errado, quem tem que ser o protagonista é o aluno. Senão é o professor que fica mais inteligente. E nosso desafio é produzir um bom produto e não ficar mais inteligente por ter repetido uma aula dentro de um conteúdo que você gosta e sabe. Então é uma modificação. E eu tinha sempre, com alegria, eu fazia isso. Sempre fazia essas coisas. E por isso que vi que eu fui demitido. Pô, o Ivan não está dando aula. Um dia eu saí, levei todo mundo no supermercado, Darcy. Falei, chega da aula aqui, tá chato para vocês? Tá, vai para mim também, vamos lá no mercado. Era aula de marketing. Entramos na época do Mercado X aqui na avenida, tu sabe onde é que era, um grande vermelho aí que tinha. Você, vamos ali, o que é para fazer? Eu falei, sei, estuda. Estudar o quê? Eu falei, cara, se tu não sabe o que fazer dentro do mercado para estudar, então não adianta ir na faculdade. Eu falei, tu pode olhar preço, pode olhar competitividade, pode olhar a mesma marca com produto diferente, pode olhar o carrinho da pessoa, o que ela está comprando, pode ver se ela compra pelo preço ou pela qualidade, pode ver a quantidade de pessoas que tem no mercado. Eu falei, pô, Lu, eu não sei o que fazer. Eu falei, pois é, não, eu que tenho que dizer o que tem que fazer. Quando tu entra no mercado, tu tem que saber que ali é uma aula. Até hoje, quando eu entro no mercado, para mim é uma aula. Produtos novos, alguns que mudaram a embalagem, mudou a gramatura, mas o preço continuou o mesmo. Senão não adianta se formar, não adianta ficar fazendo curso, MBA, MFA, as letras, tudo. Cara, tu tem que entender daquilo que você está estudando, Então, mais ou menos nessa linha. Eu levei sim para os mercados, levei um puxão de orelha quando voltei para a universidade. Pô, Ivan, tu tá maluco, tu quer matar a aula? Falei, não quero matar, quero transformar isso aqui na melhor aula que existe. E aí, por isso, na época, me demitiram. Rapaz, histórias, Histórias de professor. Ô, Ivan, nós estamos caminhando para a reta final sim. Já do nosso podcast, mas ainda temos pergunta aqui. Você tem um projeto em sua mente que conecta a esfera pública municipal com toda a cadeia estudantil do primeiro ano de ensino fundamental até o final da graduação. Pode nos explicar essa sua visão de cidade e de formação superior? Eu sempre acredito e acreditei que os problemas que permeiam a cidade, elas deviam transpassar todo o sistema educacional, desde o menino no primeiro ano do ensino fundamental até o último ano da graduação. Você imagina, Darcy, todos os problemas que a gente enfrenta numa cidade, se eles adentrassem como possibilidade, não obrigatória, mas estuda isso aqui, porque às vezes o aluno faz um TCC e ele escolhe o mais fácil. Digamos que a gente desse um TCC para ele assim, resolva na tua ótica um problema para a enchente da cidade. Se tivesse 1000 pessoas estudando sobre isso, desde crianças, porque ela sofre com a enchente, até o último. Mas não tem a ver com a graduação. Pois é, esse é o problema da cabeça das pessoas. Elas estão preocupadas na graduação, na formação e não na informação que pode resolver o problema da cidade, Darcy. Onde está o dinheiro? Não está na formação, está na informação e no conhecimento. E as pessoas querem formação, mas não querem fazer. Então, tu imagina. Então, esse é um plano que eu gostaria que tivesse nas cidades, e a universidade pode ser a protagonista. Universidade, se você quer largar na frente, não importa em que estado, o teu estado tem um problema. Que tal levar esse problema do estado para dentro da universidade e juntos transformarmos isso num país melhor e também num estado melhor que, consequentemente, transformará a tua cidade numa das melhores do Brasil, por sua vontade, Vamos lá, a última pergunta. Vamos lá. Por que uma universidade deveria vamos voltar à pergunta. Por que uma universidade deveria te chamar para explanar para professores, coordenadores e alunos universitários?
Acredito que por esses exemplos aí, essas experiências que eu mesmo me dei ao luxo de enfrentar, né? Então, falar para aluno, falar sobre a vida dele, sobre a importância do trabalho, falar sobre a universidade, que é possível você transformar a sua universidade numa das melhores do Brasil, com atividades inovadoras, com conectividade, trazendo as empresas para dentro. Mas a gente já faz, me convida aí para me ajudar a conhecer a tua universidade, conhecer os alunos, falar para todo mundo aí, não porque eu sei, mas é porque eu confio naquilo que de fato eu estou passando para você, né? E a gente está aqui para melhorar. Por isso, me convide para ir na sua universidade. Com certeza, a gente vai fazer um bom trabalho junto para auxiliar você a ser exemplo e ser referência nesse sistema educacional brasileiro que precisa, sim, de uma renovação. Minha gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Rara Consultoria e Treinamento. Hoje com um tema excelente: teoria, prática, passado ou futuro. Um tema para lá de especial e bacana. Ivan, valeu. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando, não deixe de você pelo menos entrar em contato com o Ivan e tirar as suas dúvidas. Fica aí os seus agradecimentos finais. Ok, obrigado a você que nos assistiu até agora, né? Obrigado ao Darcy também, que faz com a sua excelente voz e com a sua excelente estrutura o nosso programa ser bom, ser excelente, para que ajude você a ser melhor naquilo que é e naquilo que você faz. Fique ligado, em breve a gente volta com mais um episódio da Rara Consultoria e Treinamento aqui na nossa programação.